O anúncio da gravidez da Mamãe Pig quebrou a internet nos últimos dias e fez com que o maior mistério do mundo da Peppa ganhasse ainda mais atenção dos fãs. É claro que a gente tá falando da teoria da gêmea malvada. Você consegue imaginar todas as maldades que a irmã maligna da Peppa vai aprontar quando o novo bebê nascer? No final desse ano, os fãs vão conhecer a irmã mais nova da Peppa, que a gente carinhosamente chama de Peggy Pig. Mas com essa revelação bombástica, o retorno da irmã gêmea da Peppa é inevitável. E ela vai criar tanta confusão na vida dos personagens que você nem imagina. Vamos chamar a outra porquinha misteriosa de Ophelia Pig, por conta das iniciais O e P, que existem no computador do vovô da Peppa. Essas letras estão no ranking de pontuação de jogos dos membros da família, e até hoje não foi revelado a qual personagem elas pertencem. É por isso que os fãs acreditam que se trata da irmã gêmea. O episódio, que vai ser lançado em outubro desse ano com o nascimento da Peg, vai ser o mais especial de todos, mas também pode ser um dos mais sombrios até agora, porque enquanto a Mamãe Pig apresenta sua nova filha para os amigos, uma cena chocante vai acontecer. A porquinha presa no porão da família vai surgir, e essa personagem vai estar com lágrimas nos olhos e muita raiva. Mas você não precisa chorar, porque agora a gente vai te mostrar várias teorias sobre a irmã gêmea malvada da Peppa. Pega sua pipoca com bacon e se prepara. Tá começando mais um Teen Videos! A gente sabe como pode ser o episódio em que a Ophelia Pig vai aparecer. E tudo começa com o nascimento da Peg durante uma tempestade. A confusão de uma nova enchente que cobre toda a cidade vai atrapalhar a Mamãe Pig na hora de chegar ao hospital. Mas com a ajuda da Dona Coelho, a mãe da Peppa e do George finalmente consegue chegar para a cirurgia. Depois de toda essa confusão, o público vai descobrir que a Peppa vai ter uma nova irmã. E a gente vai deixar muito claro que o gênero do bebê ainda não foi confirmado. Mas é quase certo que seja uma garota, justamente por causa da irmã gêmea malvada, que vai sentir muito ciúmes. Quando essa personagem estiver recebendo toda a atenção que a Ophelia nunca recebeu dos pais e dos amigos, os fãs vão confirmar que de fato tem uma irmã gêmea da Peppa. Mas muitos se perguntam por que todo esse mistério. Só que isso a gente vai responder daqui a pouco. No episódio do nascimento, a Ophelia vai subir as escadas do porão querendo conhecer a sua nova irmãzinha. Essa trama vai se chamar A Grande Revelação, e os fãs vão acreditar que a produção do desenho tá falando da Peppa, quando na verdade a revelação bombástica vai ser a Ophelia. Assim como em Bluey, no episódio surpresa, onde quem assistiu pensou que o nome da história fazia referência à brincadeira das bolinhas, na verdade nesse caso a surpresa era o filhote da protagonista, que apareceu no final. Imagina como seria chocante todos os amigos da Peppa no meio do episódio descobrindo durante todo esse tempo que a família Pig tinha um segredo. Os pais escondiam que a Peppa tinha uma irmã gêmea, mas na verdade essa nova personagem já conhecia todos eles, porque a Ophelia já fingiu ser a Peppa em muitas ocasiões, mas nenhum deles percebeu isso. E você, gostaria de ter um irmão gêmeo para assumir seu lugar? Comenta a hashtag gênio pra gente te conhecer. Aproveita e diz aqui qual que é o seu episódio favorito do desenho. Vamos ver qual deles é o mais amado pelo público. Depois da revelação da existência da Ophelia, um outro episódio especial vai chocar os fãs. A gente vai chamar a trama de Sombra da Madrugada, onde eles vão descobrir como a irmã da Peppa pode ser cruel. A Ophelia, gente, vai levantar da sua cama escondida no porão, subindo as escadas no meio da noite. Todos os personagens vão estar dormindo, inclusive a Peg, mas do nada toda a família vai acordar com o choro da nova porquinha. A mamãe vai sair correndo e entrar no quarto dos filhos, e quando ela notar a Peg, a sua bebê vai estar sem o seu cobertor. Ela vai chorar muito no meio da madrugada, porque a Ophelia fez ela sentir muito frio. O pai vai se perguntar como isso aconteceu, e a Peppa, junto com o George, vai responder que não sabe, mas quando todos prestarem atenção, o cobertor da Peg vai estar no chão. E o motivo é muito simples. A Ophelia é muito esperta na hora de fazer as maldades e pensa que quando os pais olharem o cobertor dela no chão, eles vão imaginar que a bebê se mexeu muito na cama e acabou ficando desprotegida. Só que a gente sabe que isso não é verdade, porque foi ela que subiu as escadas silenciosamente, entrando no quarto, retirando a proteção do bebê e voltando pro porão sem ninguém perceber. E essa é só uma das muitas maldades que ela vai fazer,
não só com a Peg, mas também com todo o resto da família. Uma das maiores dúvidas dos fãs sobre a Ofélia é por que ela vive escondida. E a resposta é, na verdade, muito simples. Ela provavelmente tem uma condição de saúde muito delicada. Ela não consegue ficar acordada por muito tempo, e isso impede que essa porquinha tenha uma vida livre. É impossível de frequentar a escola, arranjar um emprego quando for adulta e até mesmo ter amigos. Como a gente sabe disso? É mais simples ainda. Toda a família Pig tem esse problema em algum nível. Na trama de A Hora de Dormir, por exemplo, mostra a Peppa e o George querendo brincar do lado de fora da casa no meio da noite, quando eles deveriam estar dormindo. No episódio Noite Barulhenta, a gente descobre que o primo da Peppa e do George, o bebê Alexander, só consegue dormir quando tá escutando muito barulho. E isso não faz o menor sentido, porque as pessoas geralmente caem no sono quando o ambiente tá quieto e tranquilo. Essa é uma prova de que a família sofre de algum tipo de doença que tem a ver com o sono. E a Ofélia deve ser a porquinha que mais sofre com essa condição. Mas espera um pouquinho. A doença dela não é sobre ela não conseguir acordar? Todos os exemplos até agora foram de personagens que não conseguiam dormir. A resposta é muito simples. A mesma doença pode ter efeitos diferentes nas pessoas. E no caso da protagonista, ela tem problemas para dormir, enquanto a sua irmã gêmea é exatamente o contrário. Ela tem problemas para acordar. Esse é o grande motivo dela não ter uma vida livre. Ela não pode ir para a escola estudar e fazer a lição de casa. Ela também não tem como encontrar um trabalho quando for adulta. E o fato da Ofélia não ter uma vida livre fez com que essa porquinha se sentisse muito triste e com raiva da sua irmã, que é a protagonista da história, e vive cercada dos amigos, do carinho dos pais e do irmão. A Ofélia precisa fingir que é a Peppa porque sozinha ela não pode ter uma identidade. Ou seja, ela não consegue ter uma vida feliz. Além disso, a chegada da Peg vai irritar ainda mais a Ofélia, porque agora uma outra porquinha vai assumir o lugar que deveria ser dela, ao lado dos pais, cheia de presentes e atenção do público. Provavelmente a irmã gêmea da Peppa se sente injustiçada, e por isso ela fica com raiva dos outros personagens. Sabe o que seria muito justo? Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Faz isso por mim. Vem se juntar ao nosso time. A gente falou que várias vezes a Ofélia Pig já fingiu ser a Peppa, e por isso ela conhece os outros personagens muito bem. Mas quando foi que isso aconteceu? Como a produção do desenho nunca confirmou, a gente só pode criar teorias, mas é muito fácil encontrar momentos em que a Peppa tá na verdade sendo usada pela sua irmã gêmea, como por exemplo no episódio George e o Resfriado. Quando o porquinho mais novo da família tá doente, a falsa Peppa, ao invés de ser uma boa irmã mais velha e amiga, resolve ser grosseira e pedir pro irmão gripado tossir mais baixo. E quando ele não consegue, ela se irrita. Em outro episódio também é possível dizer que era a falsa Peppa. Na história de A Briga, a porquinha e sua melhor amiga Suzy estão jogando cartas, mas a ovelhinha é muito melhor e sempre vence. A Peppa verdadeira não é exatamente o tipo de porquinha que se importa muito em derrotar as pessoas em jogos de cartas, já que o esporte favorito dela é pular em poças de lama. Mas nesse episódio, a falsa Peppa fica tão irritada que acaba dizendo que a Suzy trapaceou para vencer. No mesmo, a falsa Peppa liga para Suzy para dizer que elas podem ser amigas de novo, mas a ovelhinha diz que elas só vão fazer as pazes se a porquinha pedir desculpas. A falsa Peppa diz que sente muito, mesmo que ela tenha de fato feito tudo errado. Ou seja, ela mais uma vez acusou a Suzy de ser trapaceira. A verdadeira apareceu no fim do episódio e pediu desculpas, mas aqui a gente tem uma prova de que as duas são muito diferentes, porque no fim da trama, a Peppa e a Suzy discutem mais uma vez por causa de um jogo de mini-golfe. O engraçado é que logo em seguida elas voltam a ser amigas. Isso quer dizer que a Peppa verdadeira se importa em discutir por causa de esportes, mas não em um jogo de cartas. Viu só? Para descobrir quem é a verdadeira Peppa, é só prestar atenção no que ela se importa. Uma outra prova rola no episódio A Casa na Árvore, mostrando como a Ofélia Pig sente raiva do papai Pig. Quando a Peppa e o George vão visitar os avós, a falsa protagonista descobre que ela e o irmão ganharam um presente, uma casa na árvore. Mas a Ofélia, ou melhor dizendo, a falsa Peppa, entra na casa sozinha e só deixa os outros entrarem utilizando uma senha. Ela é o barrigão do papai. Claramente a falsa Peppa tá fazendo piadas com a aparência do papai Pig, e quando ele vai tentar entrar na casinha e não passa pela porta,
a Ofélia dá risada, dizendo que a barriga dele é de fato muito grande. Uma das coisas mais importantes desse episódio acontece quando a falsa Peppa diz que adorou a casa na árvore e que pretende ficar ali para sempre. Claro, porque ela mora no porão, e com certeza a Ofélia deve sentir muita raiva disso. Mas é em outro episódio que a diferença entre a verdadeira Peppa e sua irmã aparece. Na trama de Casais e Castelos, a verdadeira Peppa brinca de chá da tarde com as amigas Suzy, Zoe e Rebecca, mas ela não cria nenhum tipo de senha para ninguém, e isso não faz o menor sentido, não é verdade? Se antes a Peppa obrigava os outros a entrar na casinha utilizando uma senha secreta, por que ela não faz o mesmo com as amigas? Simples, porque antes era a falsa Peppa. A Ofélia Pig já fingiu ser a Peppa muitas vezes, e por isso ela conhece tão bem os amigos da irmã. Aqui vai uma dica. Todas as vezes que você ver a protagonista agindo diferente do que ela normalmente faria, desconfie de que pode ser a falsa Peppa. Tem uma outra teoria sobre a confirmação da existência da Ofélia Pig, a de que ela vai ficar tão triste com o nascimento da Peg que infelizmente vai fugir da família. Se isso de fato acontecer, então na próxima temporada, a série vai ter alguns dos episódios mais tristes. A Ofélia vai se sentir muito mal por não receber a atenção dos pais, e irritada ela vai embora. Claro que toda a família vai atrás da porquinha para fazer as pazes, mas no fim a Ofélia vai sentir que não tem mais nenhum espaço junto dos outros. Por isso a mamãe Pig vai enviar a falsa Peppa para viver com a tia Dottie. O motivo é simples, gente. A produção não pode permitir que existam duas Peppas, e a ideia de fazer a Ofélia viver ao lado da tia Dottie ajuda a confirmar a presença da porquinha no universo para os fãs que querem muito ver a gêmea, mas também a retira da história, já que a tia Dottie mora muito longe. Quem não precisa ficar longe do nosso canal é você, por isso separamos mais 2 conteúdos para você se divertir. A gente se vê no próximo vídeo. Até logo!